Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você, irmão evangélico, irmão em Cristo, irmão católico, irmão espírita, que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar sendo visitado pela plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Estou aqui gravando um vídeo para você acerca de Judas Iscariotes, tá? O Senhor tem falado comigo neste momento, agora acerca de Judas Iscariotes, tá? Há muitas pessoas que apedrejam Judas Iscariotes por ele ter se traído a Cristo, mas eu não estou aqui para defender o pecado de Judas, tá? Na verdade, ele pecou sim, a Bíblia diz que era necessário sim ter acontecido, a Bíblia diz que era necessário acontecer, então estava dentro dos propósitos de Deus, tá? Assim, mas eu quero te falar acerca da mente de Judas Iscariotes, como era a mente de Judas. Qual era a maneira da sua visão acerca de Cristo, o Messias? Qual era a maneira que ele olhava para Jesus e que ele interpretava Jesus Cristo? Tá bom? Irmãos, João Batista é o único, Judas Iscariotes é o único discípulo que Jesus não chama pelo nome. Vejamos, Jesus chama todos os discípulos, tá, pelo nome. Vinde a mim, tá? Segue-me, eu farei dos pecadores de homens, pescadores de homens, como está escrito no capítulo 1, versículo 19, 18, 19 e 20 do Evangelho de Marcos. Mas nós vamos ver que Judas Iscariotes é o único discípulo que ele mesmo ouve falar de Jesus, tá? E ele ouviu falar de Jesus, um Jesus, tá, que já tinha aparecido, apenas mais um Jesus, porque vários Jesus já tinham aparecido, tá? Por exemplo, naquele tempo tinha um Jesus por nome de Barrabás, tá, que tinha se levantado contra o Império Romano, uma rebelião, e não aceitava o jugo de Roma sobre si. Então, aquele Jesus que se levantou novamente era um Jesus que tinha uma sabedoria, é um Jesus que atraía multidões de pessoas, era um Jesus que curava, que libertava de opressões malignas, enfermidades malévolas. Tá? Então, o ministério daquele Jesus era diferente de todos os Jesus ou de todos os Messias que haveriam de se levantado. Então, Judas Iscariote era um homem muito inteligente, sábio, tá? Tinha letra, tinha ensino, tá? Então, Judas, ele chega até Jesus, tá? E ele pergunta se ele pode seguir a Jesus, tá? É tão tal que alguns dos versículos dos evangelhos, quando ele se apresenta a Jesus, Jesus, já sabendo o seu coração, já entendendo e discernindo a sua mente, Jesus diz assim: olha, as raposas têm as suas tocas, os seus repousos, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar ou pousar a sua cabeça. Então, quando Judas chega até Jesus, Jesus já dá uma palavra, porque Jesus já sabia quem era ele. Tá? Então, Jesus já diz: olha, não me segue, tá? Buscando o bem ao que eu possa te dar ou te entregar. Me segue de coração, me segue porque eu sou filho de Deus, mas não me segue por interesse. Era isso que Jesus estava dizendo dentro dos versículos, tá bom? Mas Jesus mesmo se deparando com Judas e já entregando uma palavra para que ele pudesse seguir de coração e tirar a visão, o interesse que ele tinha, tá? Jesus, ele não jogou fora Judas. Por 3 anos e meio, Jesus pregava para Judas Iscariotes, porque Jesus ainda tinha esperança que Judas Iscariotes pudesse se arrepender da sua visão, do seu interesse, tá? Da sua ganância, tá? E se arrependesse, tá bom? Judas Iscariotes, eu quero falar um pouco da mente desse Judas. Judas Iscariote era um homem que já viu muitos messias se levantar. E não era diferente dos outros judeus, seus irmãos, que almejavam, assim, receber a profecias dos profetas antigos, tá? Que o Messias iria aparecer e libertar Israel do jugo de Roma.
E Judas Iscariotes, ele já viu tantos Messias se levantar e também morrer pelo próprio império de Roma. Então ele já estava frustrado, porque vários Messias se levantaram, né? Vários falsos profetas, vamos dizer assim, tinham se levantado. E todos o império de Roma tinha matado. Então ele tinha uma visão, ele tinha uma sede de receber uma restauração, de receber a libertação, tanto dele como da sua nação, sobre o império de Roma. Mas Judas, quando ele olha para Jesus e vê um ministério diferente, ele diz, esse aí é o cara, esse aí é aquele, é o verdadeiro. Então ele vai nos libertar. Mas a visão de Judas Iscariotes não era uma visão espiritual, não era uma visão que ele olhava para o ministério de Cristo e pudesse ver o agir de Deus, as maravilhas de Deus. Ele via como uma visão terrena. E dentro dessa visão terrena, ele colocou dentro da sua mente as suas próprias conclusões. Tá? Ele olhava para Jesus e ele esperava assim que Jesus era aquele que, por Jesus, atrair multidões e multidões, atrair discípulos, muitos discípulos. Ele esperava isso aqui, não vai demorar muito para fazer uma rebelião e libertar Israel sobre o Império de Roma, porque isso aqui tem palavras, isso aqui tem uma lábia, isso aqui tem uma astúcia nas palavras. A visão de Judas era concernente desta maneira, mas ele estava enganando a si mesmo, porque Jesus não pregava para satisfazer o homem, para atrair multidões apenas para causar uma rebelião. Jesus estava pregando, cumprindo a vontade do seu Pai, implantando o reino dos céus na terra, no coração dos homens. Então era uma base diferente da visão de Judas Iscariote. Judas Iscariote, a visão dele, a mente dele maquinava, e ele esperava sim que Jesus iria levantar essa rebelião e libertar Israel, o seu povo, os seus irmãos, do Império de Roma. Então Jesus, por 3 anos e meio, Jesus ele pregava, Jesus ele curava, Jesus ele ensinava, mas Judas não mudava a maneira de ver Jesus, não mudava a maneira de raciocinar, tá? Não mudava a sua visão concernente. Tá? Eu venho crer que se Judas tivesse abrido o seu coração para Jesus, para os ensinos, para a pregação de Jesus, Judas, ele sim teria se arrependido e Deus teria perdoado ele. Mas Jesus, ele não desistiu. Vejamos que na última ceia, tá? Na última ceia, Jesus, ele reúne os seus 12 discípulos e Jesus diz, olha, aqui entre nós, há um aqui entre nós que é o diabo. Ou seja, há alguém aqui que Satanás já tem plantado há muito tempo em seu coração ensinamentos errôneos, tem cegado a sua visão concernente ao meu reino e tem fazido essa pessoa me ver, me enxergar de uma maneira diferente. Há uma pessoa aqui que é cega, tá? Há uma pessoa aqui que está entre nós e o seu coração já está dominado, domado pelas trevas. Tá? Foi o que Jesus falou quando ele disse, há um entre nós que é o diabo, ou seja, o coração já estava dominado. Quando Jesus diz, a Bíblia diz, quando Jesus diz, os seus discípulos ficaram perguntando, Senhor, sou eu? Senhor, quem é? Porque todos ficaram sedentos, porque Jesus ele falou publicamente perante os seus. E Jesus agora vai dizer, aquele que meter comigo a mão no prato. Quando Jesus orou pelo pão e colocou a mão no prato, Judas colocou a mão junto com Jesus. Tá? Ou seja, Jesus colocou a mão no prato, Judas coloca a sua mão junto com a mão de Jesus, se revelando para os 12, se revelando para Jesus. Mas quero te dizer que ele ali já estava dominado, estava cego pelas trevas. Tá? Por quê?
porque Judas teve tempo para se arrepender, teve tempo para deixar o seu conceito. Vejamos o perigo, irmãos. Olha aqui, quando nós damos uma liberdade para olhar para Cristo e deixar Jesus dominar a nossa mente, a nossa vida, e se cumprir aquilo que o próprio Paulo disse, que não viva eu, mas Cristo vive em mim, nós não pensamos como queremos, nós não tomamos atitudes como queremos, nós não vamos a lugar nenhum sem pedir e sem orar a Deus e saber se é da vontade e do agrado dele, porque é Ele que manda em nós, Ele que domina a nossa vida, Ele que vive em nós. E quando Ele vive em nós, nós não tomamos qualquer atitude, nós não agimos de qualquer maneira, porque Ele vive em nós. E damos essa liberdade para isso. Na vida de Judas, ele não deu essa liberdade para Jesus. Ele não abriu a sua mente para os ensinos da palavra. Ele não abriu o seu coração para a pregação de Jesus entrar e quebrar os conceitos, os seus raciocínios. A maneira de enxergar Jesus apenas como mais um Messias terreno que iria libertar ele e os seus irmãos do jugo do Império de Roma. E por ele não dar essa liberdade para Jesus, por ele olhar para Jesus, expressar Jesus do jeito dele, da maneira dele, ele tanto correu como padeceu. Por 3 anos e meio ele correu esse período, ele acabou padecendo dentro do seu próprio erro. Aqui está o perigo. Quando nós ouvimos a palavra, visitamos uma igreja, ouvimos uma pregação e tentamos na nossa mente viver a nossa vida da maneira que nós achamos que é certa, e dizer, Jesus me ama assim, eu nasci assim, irei morrer assim. Então eu creio que eu vou para o céu sem buscar uma plenitude, um conhecimento acerca da vontade de Deus sobre a nossa vida. Estamos presos à nossa própria visão espiritual. Estamos presos ao nosso próprio raciocínio acerca de Cristo. E Cristo, irmãos, é o Filho de Deus. E Jesus, ele não implantou o reino dele para que cada um possa pensar que Jesus é de um jeito, outro de outra maneira. Jesus é um só, o mandamento é um só, a pregação tem um único sentido, libertação e salvação. Jesus, ele não é aquele que viva de uma maneira, outro de outra, ou é ou não é, ou aceita ou não aceita, ou dá liberdade ou não dá, mas se der liberdade, será transformado, se der liberdade, será regenerado, transformado, libertado, restaurado, e receberei de Deus a plenitude do seu Espírito Santo. É um grande perigo. É um dos maiores perigos quando a palavra de Deus ela é assim pregada, anunciada. E quando nós, segundo, seja uma capacidade intelectual, de sabedoria, de conhecimento, começa a olhar os mandamentos e enxergar da sua própria maneira de ser. É como se eu pego um mandamento, eu trago para mim e ele tem que se adaptar com o meu estilo de vida. E, na verdade, não. É eu que tenho que me adaptar com a palavra, com os ensinamentos de Cristo. E não ele se adaptar a mim. No caso de Judas Iscariotes, ele tinha esta visão, de que Jesus iria sim se sujeitar à sua maneira de pensar, de raciocinar no ministério. Enquanto, na verdade, Jesus pregava e pregou por 3 anos e meio. E Jesus insistiu e persistiu para que ele abrisse o seu entendimento, para que a palavra pudesse entrar. E a palavra não entrou. Ele tinha uma sede de Deus. Ele tinha a sede de ser restaurado, ele como o seu povo. Mas não era do jeito que ele queria.
Muitas das vezes, nós queremos receber algo de Deus, queremos ser abençoado por Deus, mas Deus olha para nós e Deus diz assim, mediante esta palavra, não é da maneira que você quer, não é da maneira que você está para receber, tá? Não é. A Bíblia diz assim, é do meu jeito, é das minhas maneiras, é segundo os meus propósitos. Se você não estiver de acordo com meus mandamentos, se você não estiver de acordo a minha palavra, debaixo dela, da sombra do Onipotente, não estiver de acordo com no mesmo nível, ou seja, a vida no altar, preparado, tá, para Deus, para receber, não irá receber. Tá? Deus pregou para Judas Iscariote, mas ele não deu liberdade para que a palavra preparasse ele. Ele fechou o coração. E há muitos que perecem, porque fecham o seu coração para a palavra de Deus. Fecham o seu entendimento para o conhecimento da verdade. Tá? E muitos perecem. Muitos chegam-se até a entristecer, porque a Bíblia diz que Deus, olha, vê, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque há já uma determinação dentro dos mandamentos de Deus, o caminho após a morte. Mas a Bíblia diz, eu tenho prazer na morte dos justos, porque já está determinado, se anda assim, retamente diante de Deus. Tá? E Deus deu oportunidades. É tão tal que quando ele entrou em si, a Bíblia diz que ele corre, ele busca se enforcar. Tá? Ele pega uma corda e busca se suicidar. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 18, diz que quando ele buscou se suicidar, uma teologia mais profunda vai dizer que pelo peso do seu corpo, a corda ela quebra, ele cai sobre os pedregais, as pontas de pedra, e as suas vísceras, o seu corpo se abre, as suas entranhas se abrem, ele morre ali à míngua. Tá? Há muitos que pensam que Judas Iscariote ele já caiu morto, na verdade não. Ele caiu vivo. Tá? As suas entranhas foram abertas pelas as pontas de pedra, segundo a palavra de Deus. Ele morre ali à míngua. Ele morre ali sem ter ninguém, porque ele morreu num tempo de festa. Todos estavam na festa. Tá? Ele lá reservado, não tinha ninguém para socorrer. Ele morre ali. Vejamos o sofrimento deste homem. Vejamos o fim trágico deste homem, que por 3 anos e meio Deus insistiu, Deus perseverou para que ele pudesse se arrepender, para que ele pudesse mudar a sua mente, abrir o seu coração para a palavra. E não abriu. Tá? E não há, irmão, não tem como fazer desvio mediante a palavra. Muitos estão perecendo, muitos ainda irão perecer por não dar crédito a esta palavra, por não abrir o coração a esta palavra. Tá? Mas Jesus, assim como Jesus insistiu, persistiu na vida de Judas Iscariotes, é o mesmo Jesus que irá insistir sobre a tua vida, que está insistindo na tua vida, para que você se arrependa, para que você abra o teu coração, a tua mente, para que a palavra possa entrar e fazer morada dentro de ti e transformar a tua vida, a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar, a tua maneira de falar, a tua maneira de olhar, a tua maneira de viver, de se vestir, em geral. Tá? Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ouça com atenção a palavra de Jesus. E a tua fé irá crescer, irá nascer, e você será uma bênção na presença de Deus. Tá bom? Vou terminar aqui este vídeo. Que Deus possa te abençoar, tá? Meu irmão em Cristo, meu irmão católico, espírita, você ateísta. Que Deus possa estar te guardando, te livrando, te abençoando, tá? Nesse tempo de festa, onde estamos vivendo.
tá bom? Que Deus seja o livramento e a bênção na tua vida, na tua casa e sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Sou o teu irmão em Cristo, Leandro Oliveira Teologia, tá bom? Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus.